Olá, me chamo Luan Vitor, sou do curso de Ciências Contábeis da UFGD e neste vídeo explicarei para vocês o processo de seleção e recrutamento de pessoal. Para ficar mais didático, criei uma empresa fictícia do ramo de alimentos congelados. Ela é uma empresa industrial que produz polpa de fruta, vegetais congelados, massas congelados e diversos tipos de alimentos. Eu usarei essa empresa como exemplo para mostrar o quadro de funcionários e como funciona o controle de RH de todos os seus dados e avaliações. Então, inicialmente temos o conceito de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é o nome dado ao processo de contratação de novos profissionais. Ele envolve diversas etapas, dentre elas a de entrevista, que é uma das principais para avaliar se o candidato à vaga atende aos requisitos da função e está alinhado à cultura da empresa. Então, tanto o recrutamento quanto a seleção fazem parte de um processo maior, que é o de suprir e prover a organização de talentos e competências necessários à sua continuidade e sucesso, em um contexto altamente dinâmico e competitivo. Por exemplo, a empresa, no momento da contratação, ela irá avisar o candidato que mais se encaixa na missão, visão e valores dela. Por isso, é importante também que o candidato faça um estudo prévio sobre a empresa para a qual está se candidatando. Assim, ele irá aumentar as chances de ser selecionado. A etapa do planejamento, ela é muito importante, já que a empresa ela vai se organizar previamente definindo um planejamento estratégico e consistente para verificar as carências e o quantitativo de pessoal que garantirão subsídios para os processos de recrutamento e seleção. Ou seja, antes da empresa divulgar suas vagas e remuneração, há todo um planejamento estratégico que é feito baseado nos recursos que a empresa possui. Então, baseado nos recursos que a empresa possui, ela irá definir a quantidade de vagas que vai oferecer, os benefícios e toda a sua remuneração. Para a empresa saber o que ela está precisando de funcionários, é feito um levantamento interno das necessidades de recursos humanos da organização em todas as áreas e níveis da mesma, sendo a curto, médio e longo prazo. Essa pesquisa, ela aponta o que a empresa precisa de imediato no que se refere à reposição de funcionários e seus planos futuros de crescimento na organização. Então, a pesquisa interna é uma maneira fácil de obter dados quantitativos e qualitativos sobre o empregado e o seu desempenho na organização, indicando como está o clima organizacional da empresa. Assim, a empresa consegue ter uma noção de onde irá repor os funcionários. Há também a pesquisa externa. Ela refere-se a uma pesquisa de mercado focada em alvos específicos, ou seja, segmentar o mercado de trabalho em diferentes classes de candidatos de acordo com o objetivo da organização. Então, com essa pesquisa externa, a empresa ela aumenta o rendimento do processo de recrutamento, já que vai reduzir o tempo do processo e também, consequentemente, vai reduzir os custos operacionais. Então, após feita a pesquisa interna e externa, a próxima etapa é escolher as técnicas de recrutamento. Continuando a etapa de recrutamento. No livro Gestão de Pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações, um dos autores mais populares nessa área, Hidalberto Chavenato, afirma que recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, um bom recrutamento ele significa economia para a empresa, porque ao selecionar sabiamente um funcionário, economizará com treinamento. Isso é uma das principais causas do porquê as empresas, na maioria das vezes,
exigirem experiência em quase todas as vagas abertas, já que é uma forma de cortar custos no futuro e também evitar riscos. Ainda sobre recrutamento, ele pode ser dividido em vários tipos. Dentre os principais, existe o recrutamento interno, externo, misto e online. Então, cada tipo desses recrutamentos, eles podem apresentar vantagens e desvantagens para a empresa, ficando sob responsabilidade do RH decidir qual será o melhor para a empresa. O primeiro tipo de recrutamento é o interno. No recrutamento interno, o setor de recursos humanos promove talentos da própria organização, visando o preenchimento de novas vagas ao invés de contratações fora da organização. Trata-se de uma alternativa para preencher vagas com colaboradores que já estão dentro da empresa. Ou seja, no recrutamento interno, ele pode ser muito vantajoso para a empresa, porque não vai precisar de anúncios em meios de comunicação ou empresas de recrutamento. Também não vai ter alguns custos, como o de admissão, integração e atendimento de candidatos. Em resumo, ele traz rapidez para o processo. É também uma fonte de motivação para os funcionários, já que com o recrutamento interno ele tem a possibilidade de subir na empresa. Tem outras vantagens, como desenvolver a competitividade entre os funcionários de forma saudável e também aproveita os investimentos da empresa nos treinamentos feitos no início da contratação dos funcionários. Mas também, apesar dessas vantagens, tem alguns pontos negativos, como a possibilidade de gerar conflito de interesse nos funcionários, já que, como eles estão competindo entre eles, muitos não vão aceitar não ser promovidos, e isso acaba frustrando alguns funcionários que não conseguiram a tão sonhada promoção. O segundo tipo de recrutamento é chamado de externo, quando ele se refere a candidatos potenciais disponíveis no mercado ou que estejam empregados em outras organizações. A consequência é a entrada de novos recursos humanos para compor a força de trabalho da empresa. No recrutamento externo, ele pode ser dividido tanto direto ou indireto. Na forma direta, é feita pela própria empresa, então ela mesma faz todo o processo de recrutamento e seleção. Já na forma indireta, a empresa contrata uma terceira para fazer esse processo para ela. Há também uma terceira opção, que é o chamado de recrutamento misto, que significa a combinação dos procedimentos externo e interno. A união de modelos visa a conciliar o interesse na contratação de novos profissionais com a valorização dos talentos do negócio. O que isso significa? Nesse tipo pode ser feito de 3 formas. A primeira é focando no primeiro modelo, interno, ou seja, iniciar a recrutação internamente e, se ela falhar, partir para o externo. Na segunda forma é o contrário da primeira. A empresa começa a contratação externa e, se não for bem sucedida, ela volta para a interna. E já na terceira maneira, o recrutamento interno e o externo, eles ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, a empresa ela busca candidatos simultaneamente, dentro da empresa e fora da mesma. E por último, temos o recrutamento online, que é quando o único ou principal contato entre a empresa e candidatos é feito pela internet. Esse processo digital é feito em plataformas específicas, que centralizam a divulgação da vaga, a triagem de currículos, entrevistas e a comunicação com o candidato até a admissão. Então aqui tem alguns pontos fortes do recrutamento online, que é
a facilitação da comunicação com os candidatos, a ampliação do alcance do processo, a possibilidade de filtragem automática de currículos, a tradução das informações em elementos visuais, ou seja, gráficos, tabelas, quadros e afins, a automatização de um grande número de tarefas, dentre outros. Após passar por todas as etapas do recrutamento, a empresa parte para a seleção. A seleção de pessoal é uma atividade de responsabilidade do sistema de gestão de pessoas, que tem por finalidade escolher, sob metodologia específica, candidatos ao emprego recebidos pelo setor de recrutamento para o atendimento das necessidades internas da empresa. Então, após o recrutamento, vem a etapa da seleção. Na seleção já começa no momento da escolha dos currículos dos candidatos para a entrevista. Então, após a empresa selecionar o currículo, ela entrará em contato com os candidatos para agendar as entrevistas. Na etapa da entrevista, ela pode ser feita de diversas formas, sendo a mais comum a individual, mas existem outras, como a em grupo, dinâmica de grupos, até mesmo jogos. Também pode ficar a critério da empresa colocar várias outras etapas no processo, como a avaliação psicológica e até mesmo o período de experiência. Por fim, após a empresa terminar todo o processo de recrutamento e seleção, ela chegará na etapa da admissão. A admissão é o processo para formalizar a contratação de um colaborador e leva em consideração uma série de procedimentos para autorizar a prestação de serviços via pessoa física ou pessoa jurídica. No momento da admissão, alguns documentos e informações serão necessárias para a empresa. As informações mais importantes do contrato também constarão na carteira de trabalho e previdência social. A partir da entrega do documento, a empresa terá 48 horas para registrar o seguinte: as informações do empregador, seu cargo, a classificação brasileira de ocupação. A classificação brasileira de ocupação, CBO, ela é um código que vai definir o cargo que a pessoa ocupará dentro da empresa. Temos também as informações sobre a data de admissão, a localização do colaborador nos livros da empresa, a remuneração e as condições especiais. Além dos documentos da empresa, também tem os documentos necessários para efetivar o contrato de trabalho que precisam ser fornecidos pelo funcionário, por exemplo, uma foto 3x4 para o livro de empregados, a carteira de trabalho e previdência social, o documento de identidade, comprovante do CPF, o número do PIS, PASEP, o título de eleitor, o comprovante de endereço, para os homens, o certificado de reservista. Caso a pessoa tenha filhos, para recebimento do salário família, ela precisa apresentar certidão de nascimento dos filhos e a caderneta de vacinação, o equivalente dos filhos de até 6 anos de idade. Aqui está listado também alguns documentos que os funcionários precisarão para receber alguns tipos de benefícios ou comprovar a necessidade de ter algumas condições especiais. Todo o processo de recrutamento e seleção, a empresa junta todos esses documentos para que seja necessário a contratação do candidato, que por fim se tornará o empregado da empresa. Aqui é a bibliografia. Esse vídeo foi baseado em grande parte por esse artigo do André Luiz da Silva Bailão. Este artigo mostra a importância do processo de recrutamento e seleção de pessoal na organização empresarial. Para concluir, irei mostrar na prática como funciona a planilha de RH de forma simples numa empresa fictícia que eu criei. Temos então a planilha do RH. Na primeira coluna,
fica o ID RH, que seria o número para controle dos funcionários. Essa primeira planilha ela é em relação aos funcionários já empregados na empresa. A segunda coluna é o nome completo de cada um. A terceira seria o sexo dos funcionários. A quarta, a data de nascimento. A quinta, a idade. Posteriormente, o endereço, a data de contratação, a de demissão, o salário base, o nível do cargo, a área de atuação do funcionário, a classificação ocupacional brasileira, que seria o código que determina o tipo de trabalho e a área do funcionário. Os que estão escritos não aplicável é porque referem-se aos estagiários, já que eles não possuem vínculo empregatício. Na segunda parte da planilha temos as notas de avaliação dos funcionários, que serve como uma base e até mesmo para a parte do recrutamento interno, que é onde a empresa vai saber onde estão os talentos que podem desenvolver futuramente cargos superiores na empresa. Então temos trabalho em equipe, liderança, comunicação, iniciativa e organização. E por último, os principais documentos dos funcionários, que seria a carteira de trabalho, o reservista só para os homens, o CPF e o RG. A segunda planilha tratará dos candidatos. Como na primeira, temos o ID do RH para controlar por número os candidatos, o nome completo, o sexo, a data de nascimento, a idade, se os candidatos possuem filhos ou não, o endereço dos mesmos, a data da entrevista, o salário que foi proposto na entrevista, que foi acordado entre ambas as partes, o nível do cargo, coordenador, auxiliar, analista, a área de atuação, vendas, administrativo, financeiro, produção. E aqui temos a avaliação da RH de cada candidato, separado em currículo, senso de liderança, comunicação, iniciativa, organização. E na primeira coluna temos a avaliação média, que é o total das notas. E aqui na última coluna, os candidatos que obtiveram uma média igual ou maior que 8 foram aprovados. Por fim, essas foram todas as etapas para a contratação de um funcionário em uma empresa, desde o processo de planejamento até o processo de recrutamento e seleção e, por último, o processo de admissão. Finaliza assim, então, todos os processos de recrutamento e seleção do pessoal. É isso.